Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas, e bora rezar comigo, Cambada. Eu sou a Áquila, esse é o Bora Rezar com a Áquila Cambada. Meu canal basicamente está aqui com o intuito principal e honesto de oração. Aqui eu busco encontrar momentos de intimidade, de comunhão com o Senhor Deus, através de oração do Santo Terço, outros tipos de oração, leituras bíblicas sequenciais, e especificamente falando agora do mês de janeiro de 2025, eu coloquei o propósito de fazer a leitura e a meditação de todos os capítulos do livro segundo o Evangelho segundo São Mateus. Eu sei que eu fiquei alguns dias sem postar vídeo, fiz isso, fiquei alguns dias sem fazer vídeo também. Graças a Deus estou com a casa cheia de visitas. E aí esses dias têm sido um pouco complicados. Eu também passei por algumas coisinhas que me afastaram desse intuito, mas a vontade de estar aqui e fazer esses vídeos todos os dias está aqui forte. Vou seguir nesse caminho até o final. Diretamente do clube, tá vendo que tem algumas meninas passando aqui no fundo. Acho lindo, maravilhoso esse visual. Passei a tarde toda hoje, o dia todo no clube com a minha família. E enquanto eles estão brincando ali na piscina, eu tô aqui fazendo esse vídeo e quero fazer a meditação desse capítulo segundo Mateus. Quero aproveitar e te convidar, se você ainda não for inscrito, se inscreve no meu canal, deixa um curtir aqui nesse vídeo e caminha ele para algumas pessoas que você conhece, que estão precisando de oração ou que tem algum pedido especial para colocar aos pés do altar do Senhor. Hoje a leitura vai iniciar com o capítulo 15, segundo São Mateus, e eu quero colocar aos pés do altar de Jesus aqui os pedidos que uma das minhas seguidoras lá da plataforma do TikTok colocou, pedindo a intercessão do Senhor Jesus para que dê certo o pedido que ela carrega no coração dela, que é conseguir a aposentadoria. Joca, que o Senhor Deus escute os seus pedidos e que, se isso for para o seu bem e para a sua salvação, que isso seja alcançado para a honra e glória do nome de Jesus. Então, agora sim, vamos passar para a leitura? Mateus, capítulo 15. Estamos reunidos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Capítulo 15, segundo Mateus. Jesus e a tradição dos anciãos. Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre seu pai e sua mãe, e que quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido com a morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês, hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. A mulher cananeia. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava:
Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Jesus cura muitos enfermos. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a eles multidões trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificavam o Deus de Israel. A segunda multiplicação de pães e peixes. Então Jesus chamou seus discípulos e disse: Tem compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes e tendo dado graça, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, nós temos um evangelho recheado de ocasiões, ensinamentos e milagres proferidos em nome de Jesus, através do próprio Senhor Jesus. Aqui no começo desse evangelho, para mim é uma coisa muito icônica, que eu nunca me esqueço de uma homilia que eu participei há alguns anos atrás de algum padre, dizendo muito a respeito desse evangelho, que estava contando aqui que os fariseus estavam cobrando de Jesus por que é que os discípulos dele não lavavam as mãos antes de comer. E Jesus é muito claro dizendo aqui que essas são leis que foram criadas pelos próprios povos judeus. E não foi escrito pelo dedo de Deus através daquelas tábuas lá, através dos 10 mandamentos. E aí ele reforça aqui com muita clareza que o que envenena o homem, o que causa o homem, o que leva o homem a pecar não é exatamente aquilo que ele come, mas o que o leva a pecar é exatamente o que é proferido pela língua dele. Aquilo que ele fala sai exatamente de dentro do coração. E é por isso que muitas vezes nós somos tentados e dizemos e falamos e dizemos tantas coisas que trazem tristeza ao coração dos nossos irmãos, segundo a vontade que passa pelo nosso coração, e não estamos agindo de acordo com a vontade do Senhor Deus. Aí também tem uma outra passagem muito importante, muito impactante, que eu acho que vem muito a calhar aos dias que nós temos hoje em dia, que é essa passagem aqui da mulher cananeia, que Jesus fala para ela que não é justo ela ficar dando comida dos filhos dela para os cachorros, e ela diz ela diz com a humildade que existe dentro do coração dela: mas Jesus, até os cachorrinhos têm direito a comer, comem as migalhas. Jesus entendeu que no final das contas aquilo eram as migalhas que estavam caindo do chão e que ela se preocupava com os cachorros terem o que comer. Isso aqui eu trago muito para os nossos dias de hoje. E sendo eu dona de cachorro, que trato o meu cachorro como se fosse um membro da minha família, eu entendo muito que a gente vê hoje uma inversão de valores completamente desestruturadora da nossa própria sociedade. As pessoas estão querendo parar de ter filhos porque tem cachorros, porque tem gatos, porque tem alguns outros tipos de animais, outros tipos daquilo que eles chamam pet. E Jesus já esclareceu muito claramente para todos nós aqui que nada substitui o ser humano. Então, se você ama os animais, parabéns, continue amando os animais, mas isso não é impeditivo de você ser uma pessoa que ama também ao ser humano e que cuida também do seu irmão
e de outras pessoas que surgirem no seu caminho. Essa passagem foi muito esclarecedora porque Jesus quis mostrar para ela que ela estava dando de comer da comida dos filhos dela, ela estava dando para outras pessoas e que isso não era certo. Mas ela mostrou: não, Senhor, as migalhas que caem da minha mesa são essas que alimentam esses cachorrinhos. E finalmente a gente finaliza aqui essa explicação aqui, mais esse evangelho, contando aqui para a gente a respeito da segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus ali ainda andando, caminhando com o meio dos discípulos, uma multidão se juntou perto dele. Ele ficou com compaixão daquelas pessoas e pediu que fosse multiplicado mais uma vez pães e peixes. 4 homens se alimentaram dessa segunda vez, sem contar mulheres e crianças que também estavam ali. Isso tudo ele fez com 7 pães e alguns peixinhos, e sobraram. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, mulheres, além de crianças e mulheres. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Então, esse evangelho aqui é um evangelho muito abrangente. Aqui Jesus fala de muitas coisas. Ele conta que muitas vezes a gente cria dentro da nossa própria cabeça, dentro dos nossos próprios hábitos, a mania de criar regras que nunca foi instituída pelo próprio Jesus ou que veio da lei de Deus. Ele também fala a respeito da gente ter esse hábito de trocar e deixar de fazer a caridade, de fazer o bem, de sentir amor pelos seres humanos, e estamos trocando esses sentimentos, substituindo pelos animais, e mais uma vez ele mostra que ele é um Deus de misericórdia, um Deus de milagre, quando ele conseguiu alimentar mais uma multidão de sabe-se lá quantas pessoas a partir de 4.000 homens. Então eu quero encerrar essa oração de hoje, essa leitura de hoje, entregando toda a nossa vida aos pés do altar de Jesus e pedir que Ele esteja conosco em todas as estações das nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te honro e eu te louvo. Te agradeço por essa luz do sol linda, maravilhosa que está incidindo sobre mim e que está trazendo o aquecimento que eu preciso para sobreviver como ser humano. Hoje eu quero orar especialmente pela vida de todos os casais, de todos os casamentos. E eu faço isso especialmente porque eu estou há uma semana de fazer meu aniversário de 13 anos de casada com o Edgar. E quero colocar aos pés do seu altar a minha vida de casada e consagrar tudo isso ao Senhor. Eu quero consagrar ao Senhor a minha vida, quero consagrar ao Senhor a vida do Edgar, quero consagrar ao Senhor a nossa família, que é o Vinícius, tudo aquilo que nós conquistamos juntos, e a nossa vida enquanto uma só carne, que é o que nós somos. Eu quero te pedir, Jesus, que venha nos iluminar com a sua paz, que excede todo entendimento. E que o Senhor nos ajude, Jesus Cristo, a abrir os olhos enquanto é tempo, para que a gente não se perca com coisas do dia a dia que nos afastam enquanto casal. Dê-nos a oportunidade de nos amarmos acima de todas e quaisquer necessidades, e que nós sejamos capazes de superar todas as dificuldades que surgirem no nosso caminho. Abençoe ao meu marido, dai a ele saúde, dai a ele senso de realização e felicidade. Que ele seja feliz em casa, no trabalho, aonde quer que ele seja, e que ele seja um homem grato por todas as bênçãos que ele conquistou através da sua misericórdia. A mim eu te peço que o Senhor me dote da sua sabedoria e que me dote com os dons da perseverança, da temperança, da esperança. Que eu tenha as virtudes necessárias, Jesus Cristo, para manter o meu lar de pé, para manter o meu casamento de pé, em alegria. Que nós sejamos grandes companheiros e cúmplices um do outro, de agora até o final dos nossos dias. Porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Estivemos reunidos, estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada pela presença de vocês e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.